Oi! Tu sabe o que são essas pecinhas aqui? São chaveirinhos de papel machê. E aqui no meu canal Volte Valkyria, tu vai aprender muita coisa linda de papel machê e papietagem. E na aula de hoje eu vou ensinar todo o processo, todo o passo a passo dessas pecinhas. Então, se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, os bichinhos que nós vamos fazer vai ser esse. Vai ser um macaco, uma onça, uma zebra e um elefante, tá? Então, vão ser esses chaveirinhos. Vai ser feito frente e verso. Vou por massa dos dois lados, né? Pintura dos dois lados para poder fazer o chaveirinho, tá? Agora eu vou começar a mostrar para vocês a sequência do trabalho. Então, pessoal, começando, eu cortei os moldezinhos aqui que vou disponibilizar para vocês no vídeo. Eles são feitos em partes assim, tá? Macaquinho e aqui a zebra, tá? E agora eu vou cortar no papelão pra gente começar o trabalho. Tá, aqui já cortei, já colei, ó. Aqui são duas pecinhas. Aqui também são duas, aqui são duas. E aqui são três com a tromba, tá? Então, os moldezinhos estão todos passados pra cá. E agora eu vou começar a pôr a fita crepe pra depois pôr o papel machê. Para fazer a alcinha, eu vou usar cordão de cetim. Esse cordão é que eu tinha em casa, mas pode ser feito de algum outro material, pode ser com cordinha de sisal, alguma coisa assim. Então, a gente deixa até aqui embaixo, ó, pra ter mais segurança no chaveiro. Esse aqui vai ser o macaquinho. E aí, a gente põe uma fitinha crepe aqui só pra ajudar a segurar a cola. Aperta mais aqui pra ficar mais fechadinho. Agora com assim, tem que ficar no meio. Agora a gente cola a outra parte em cima. Assim. E aí a gente põe a fita crepe para poder segurar. Aí envolve tudo com fita crepe. Nesse pedacinho aqui a gente faz um picote pra fazer a dobrinha da orelha. Tudo que for de voltinha assim tem que dar um picotinho. Já vai segurando aqui. Tá, e aí vai envolver todo ele com fita crepe, marcando bem aqui a reentrância aqui da orelhinha, ó. E vou fazer todos da mesma forma. Tá? Eu já trago para vocês todos prontos. Tá prontinho. Todos eles eu forrei a frente no verso, tá? Marquei bem as dobrinhas aqui, ó. Então, a gente vai começar a aplicar o papel machê nessa parte aqui onde tá mais alta. E a parte de trás fica lisinha, tá? Então, de repente, até pode botar uma saliênciazinha aqui no bichinho por trás, vou ver. Tá? Então, já vamos começar a pôr a massa. Vou passar pelo macaquinho. Aqui é a carinha do macaquinho, então a gente faz assim, ó. Que é os olhinhos dele, que vai ser pintado de outra cor. Eu ponho no plástico assim, que aí não gruda na mão. Por isso que a gente tem que deixar secar um lado, para depois fazer o outro, senão não tem condições. Fazer a entrância da orelhinha.
Tá, agora essa primeira parte assim já tá pronto do macaquinho. Aí eu vou deixar secar pra fazer a parte de trás. Agora o elefante, fazer da mesma forma aí, botar. Põe bastante massa aqui, ó, pra fazer mais gordinho. Vai abaulando na beirada, ele vai ficar mais tipo de uma bola. Mais um pouquinho para as orelhinhas. Essas ferramentinhas assim que eu tô usando é de biscuit. Mas dá pra ser usado no papel machê tranquilo. A orelhinha é feita assim, só pra vocês entenderem como é que é feito. Uma reentrância aqui na orelhinha. Vai ficar com formato de orelhinha de elefante mesmo. Assim. Aí essa parte tá pronta da cabecinha. Agora eu vou fazer a tromba. A gente só vai pôr a massa aqui por cima e cola ali. Tá um pouquinho de cola pra segurar bem. Agora vamos fazer o tigre. A onça. A onça já é mais fácil. É só por aqui, arrumar nas orelhinhas, ela vai estar pronta. Marcar a boquinha assim. Depois a gente pinta de cor diferente. Que faz a marca a parte interna da orelha. Tá pronta a nossa onça. Mesma coisa ali dos outros, mais gordinho aqui no meio. E vai baixando aqui nas laterais. Então, a gente vai deixar secar essa primeira parte aí, que não tem como trabalhar com ela molhada assim, pra fazer a parte de trás. Se tu acha que meu vídeo tá sendo útil pra ti, que tá agregando conhecimento, né, e dá um like aí pra mim, curte o vídeo, segue meu canal, compartilha com as amigas, né, pra minha comunidade crescer e eu cada vez trazer mais coisas diferentes, legais pra vocês, pra ensinar pra vocês. Aqui a franjinha da zebra, ó. Então a gente faz uns risquinhos, como se fosse um cabelinho. Uma coisa meio espalhafatosa assim mesmo. Assim. E as orelhinhas da mesma forma, a gente dá um rebaixo aqui para poder pintar de outra cor depois. Marcar a boquinha da zebra. Vou fazer um narizinho aqui, ó. Um buraquinho aqui. Tá prontinho aqui, sequinho. Agora eu vou fazer a parte de trás, tá? E aí depois tá prontinho pra gente pintar. Fazer uma parte mais gordinha aqui atrás na cabeça. E arrumar as orelhinhas ali. A parte de trás é bem rápida de fazer. E fica muito fofo. Lembrancinha, imagina uma coisa bem personalizada. Quer fazer pro bebê, pro filho, pro neto, pro sobrinho, pro afilhado.
É um presente lindo. Vai lá, faz uma quantidade X de lembrancinhas e dá de presente. A zebrinha na parte de trás, a gente vai fazer a crina dela aqui, a franjinha, vai fazer a crininha dela atrás. Uma coisa que eu me esqueci de fazer, que eu sempre faço, mas acho que como essa peça é pequena não vai dar problema. Eu sempre ponho a cola aqui para unir a parte seca com a parte molhada. Aí agora eu na pressa acabei esquecendo, mas eu acho que aqui não vai ter problema, porque a peça é pequenininha. Quando é boneca, coisa assim, eu sempre uso a cola. Vou fazer tipo da crininha. Da zebra. Faz uma parte mais saliente assim. E depois a gente faz uns escabeladinho nela. Uma coisa assim. Aqui é melhor de pôr cola, senão não vai segurar. Sempre a parte de trás, fazer mais gordinha assim que a cabecinha do bichinho. Já que o chaveiro é uma coisa que é tridimensional, aparece atrás e a frente. Pode a parte da orelhinha aqui mais baixinha, mais retinha. Só a cabecinha mais gordinha. Vou terminar com a oncinha. Tá pronto todos eles aqui. Parte de trás pronta, a parte da frente pronta. Depois a gente vai lixar. Bom, tá pronto aqui, seco, tudo bonitinho. Já dei uma lixadinha, tá? E agora eu vou começar a pintar. Eu vou pintar a alcinha da mesma cor da cabecinha, porque vai ser difícil de ficar sem borrar. Não sei que fosse por uma fita crepe. Mas eu acho que vai ficar bom assim, pintadinho. Só que a alça onde vai as bolinhas, eu não vou pintar. Vou deixar branquinha. As minhas tintas, as pessoas às vezes me perguntam qual é a tinta que eu uso. Eu uso tinta PVA de lata, que eu compro de latinha de 1 litro e misturo com alguns corantes e algumas tintas de base que eu compro preta, vermelha, essas cores mais primárias. Aí eu compro de marca. Mas a maioria das minhas tintas é feita assim, com a mistura dos corantes. Então eu faço a cor que eu quero, então fica mais fácil. E mais barato, inclusive. Eu já mostrei nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que quando tenho imperfeiçõezinhas assim na peça, eu passo massa corrida. Então esse aqui tem umas coisinhas feias que eu não gostei, então a gente passa massa corrida. Um pincelzinho. Esse pincelzinho é um pincelzinho velho que eu tenho. Então ele é ótimo pra isso. Ela fez essa parte da orelha que eu não gostei. Quero só assim. Aí seca. Não precisa nem lixar, só passa o dedo aqui, já tá pronto. A boca cinza. E depois a crina a gente faz um mescladinho de preto com cinza.
Eu não sei vocês, mas eu não consigo pintar sem me lambuzar toda. Aí me diz aí nos comentários quem é que se lambuza pra pintar que nem eu. Eu sou um horror. Então quando termina o dia que eu tô pintando o dia inteiro assim, minha mão tá horrorosa. As tintas claras, normalmente eu passo 2 demãos, dependendo. Amarelinha às vezes é até 3. Mas essas tintas que cobrem melhor, assim, tipo cinza ou próprio marrom, aí é uma mão só. Com a tinta um pouquinho mais aguada, a gente faz a boquinha. Com o boleador a gente faz o olhinho. Para fazer a franjinha da zebra, a gente mistura um pouco de preto com cinza e faz um mescladinho. Agora as manchinhas na onça. A manchinha se faz bem aleatório, uma manchinha lá que outra, assim. Não precisa ser nada simétrico. Agora as manchinhas da zebra. Tá pronto a girar a zebrinha, a frente e verso. Aí agora eu vou fazer os olhinhos dela. Esses boleadores aqui eu faço com pincel velho. Quando o pincel vai ficando velho, eu corto o cabelinho e faço de boleador. Então tem vários tamanhos de boleador. Tigrinho, eu já fiz na frente, fiz atrás. Agora eu vou pintar o narizinho. Tá aqui prontinho. Eu já pus vou mostrar pra vocês, já pus uma argolinha, como é que eu pensei em fazer. Agora nós vamos pôr a cordinha. Eu pus cola na ponta, porque depois a gente vai precisar dela mais durinha. Passei um pouquinho de cola ali. O ideal para fazer isso aqui é para fazer com cola instantânea, mas eu não tenho, a minha acabou. Então eu vou pôr cola branca mesmo, só que demora mais a secar, né? Então, faz o nozinho aqui e põe nesse buraquinho da cabeça. Depois vou até com a própria tesoura. Tá, aí bota ali.
E o ideal era ter cola instantânea, que é rapidinho, mas como eu não tenho, vou de cola branca mesmo. Faz o mesmo efeito, só que demora, né? A cola branca. Aí vamos pôr as bolinhas. Fica bonito pra fazer bem coloridinho assim. São feitos todos da mesma forma. Então vou fazer um só, vocês já sabem que tudo é igual. Claro que é uma coisa trabalhosa, né? Uma lembrancinha trabalhosa, mas fica muito bonitinho. Puxa bem aqui e ponha aqui pra dentro pra fazer o arremate. Dentro do buraquinho aqui. Por isso que tem que estar, se pôr cola na ponta da cordinha, fica melhor de pôr ali. Só desfia. Tá? E aqui a gente vai pôr a cola. Se fosse cola instantânea, é uma barbada, é rapidinho. Como eu não tenho, vai passar branca mesmo. De repente até cola quente. É que aqui tá muito frio e a cola quente não funciona direito no frio. Olha que fofinho que ficou. Agora só falta fazer da zebrinha. Fazer a zebrinha pra terminar. Pronto, nossas lembrancinhas. Agora só falta passar verniz. Eu passo verniz fosco. A pessoa prefere brilhoso, pode passar brilhoso, mas eu gosto mais do fosco. Então vou dar uma ideia pra vocês assim de pôr a lembrancinha no saquinho celofane. Aí manda imprimir uma tagzinha, eu compro essas tagzinhas prontas que tem em papelaria. Aí amarra, normalmente eu amarro assim. Aí amarra aqui, faz um nozinho. E põe o cartãozinho na pontinha da fita. Olha que amor que fica. E fica uma lembrancinha mimosa. Aí põe o cartãozinho aqui e tá perfeito. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje, que foi feita com muito carinho, e fazia um tempo que eu estava querendo fazer essa aula de lembrancinha bichinho safari. Então, eu resolvi fazer chaveirinhas, que é uma coisa bem utilitária, né, que todo mundo gosta. E não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir o meu canal, tá? Compartilhar com as amigas e deixar um comentário aqui pra mim, que eu tô gostando muito do comentário de vocês. Tem muita gente dizendo que minhas aulas são bem didáticas, isso tá me deixando muito feliz, então tá sendo sinal que eu tô no caminho certo. E um beijo a todos e espero vocês para a próxima.